Olá, alunos. Gostaria de agradecer todos que estão acompanhando nossas aulas remotas, certo? Lembrar mais uma vez que esse período turbulento que nós estamos vivendo, ele vai passar e que continue nessa, né? Quando a gente ocupa a nossa mente, a gente a gente deixa de estar gerando vários problemas aí em relação ao nosso cotidiano, né? E nada melhor do que a gente estudar e aprender coisas novas para que a gente possa estar se mantendo aí ocupado, né? Com a mente ocupada. Então vamos lá, gente. Então eu vou fazer um resumo, né? De tudo que a gente viu nesse mês de agosto, certo? Então a nossa aula de hoje vai ser para fechar esse assunto da República Velha, certo? Então vamos relembrar o que a gente viu desde o início do mês. A gente falou, né, do período de transição entre o Império, né, que tinha lá na figura do Dom Pedro II, né, que a partir do momento em que se falava em libertação dos escravos, né, havia-se aí o burburinho de que, se assinar a libertação dos escravos, o Brasil ele vai deixar de se tornar um país que tem um imperador para se tornar uma república. E temos aí a figura da princesa Isabel, no qual ela vai falar que se for esse o preço para a libertação do povo escravo, ela iria pagar o preço. E a partir do momento em que ela assina a Lei Áurea, quando ela vai lá e assina a Lei Áurea, né, um ano depois é proclamada a República Federalista do Brasil, certo? Então, a partir do momento em que se inicia a República, a gente vai chamar esse período de República Velha, que é lá dos primórdios, lá do início da República, que vai ser em 1889, né? Em 15 de novembro de 1889, a República é proclamada e aí a gente deixa de ser um país em que vai ter um imperador na figura central lá do Dom Pedro II, e aí a gente vai ter um país onde a gente vai ter uma figura que vai comandar o país, que vai ser o presidente da República. Presidente esse eleito, né, pela população, não por todos, né, mas pela elite, né? E aí a gente vai ter aí, a partir disso aí, vários desdobramentos lá no início da República, certo? A gente vai ter aí vários conflitos aí no início da República. E aí a gente trabalhou com todos esses conflitos, lembram? O primeiro que a gente trabalhou foi a revolta da vacina, certo? Então, o presidente da época, ele estava querendo sanitizar. O que é sanitizar, né? Trazer melhores modos para a cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro, na época, era vista como uma cidade imunda, né? Onde, cheia de doenças, né, tropicais, lá como a febre amarela, entre outras. Então, as pessoas até evitavam vir para cá, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, justamente por conta de ter medo de morrer de algum tipo de doença que acometia a população local, né? Então, na época, né, já que estamos vivendo um período de pandemia, só para explicar para vocês, é quando ela se espalha rapidamente para todos os lugares do planeta. Epidemia é quando ela fica mais numa situação local, certo? Então a epidemia ela vai estar numa situação mais local, e lá no Rio de Janeiro nessa época tinha uma epidemia lá de febre amarela. Então o presidente da época ele chamou lá o sanitarista para que ele elaborasse um plano de vacinação em massa da população do Rio de Janeiro, certo? Esse sanitarista, o nome dele era Oswaldo Cruz. Então, o Oswaldo Cruz ele elaborou um plano para vacinar a população na época, só que essa população ela não recebeu as informações adequadas de que como seria essa vacina, para que seria essa vacina, certo? Então, o Oswaldo Cruz pecou nisso aí, certo? E o presidente ele vai decretar que a população ela seja vacinada à força.
Então isso aí vai gerar uma grande insatisfação da população em relação a essa medida extrema tomada pelo governo, certo? Então a população ela vai ficar revoltadíssima e isso aí vai gerar a primeira manifesto lá da República, que é a revolta da vacina. Então as pessoas saem às ruas, né, se recusam a tomar vacina, e aí a partir desse movimento, né, que é um movimento de cunho mais social, porque a população pobre, ela, por não ser esclarecida de que aquilo ali seria para o benefício delas, e ela achava que aquilo ali era para matar elas. Então isso aí vai gerar uma revolta, e isso aí a gente vai ter, eles vão sair às ruas, vão queimar os barracos, né? Vai ter grandes problemas, né? Porque o que acontecia na época? Ele também queria fazer com que o Rio de Janeiro se tornasse a Paris dos trópicos, ou seja, ele criar aquele modelo, né, de avenidas largas, né? E para isso ele teria que desapropriar muitas pessoas que viviam mais na área central da cidade, né? Então muitos mucambos tinha na parte central lá do Rio de Janeiro, e a partir do momento que ele faz isso também, isso aí vai gerar uma insatisfação popular, certo? Depois a gente viu a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, ela aconteceu na Marinha. Então a Marinha, ela tinha vários cargos hierárquicos, e nos cargos mais baixos a gente vai ter lá a população negra e mestiça. Tinha brancos? Tinha, mas eram poucos. Então a revolta da Chibata, o que acontecia, né? Quando esses soldados, eles faziam algo que era considerado como indisciplina, eles eram punidos com chicotadas. Isso aí gerou uma revolta entre eles, no qual eles, em intercâmbio, né, com outros soldados de outros países, essas chibatadas também aconteciam, certo? Em outros países, não era só aqui no Brasil, não. E não era só negro, não, mas como a maioria dos cargos baixos eram os negros, então eles aqui tinham mais problemas em relação a essa lei aí. Então o que aconteceu? Quando eles começaram a ter intercâmbio, né, eles viram que os russos eles se revoltaram contra esse tipo de castigo físico. Alguns soldados lá dos Estados Unidos também. Então, com esses intercâmbios, eles começaram a trazer ideias para cá, né? A figura central dessa revolta vai ser o João Cândido, onde eles vão se amotinar e vão tomar vários navios lá na Baía de Guanabara e apontar para a cidade do Rio de Janeiro, onde eles pedem o fim desses castigos físicos, senão eles iriam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Então, o governo na época diz que vai acatar as decisões, as reivindicações deles, e aí o que eles fazem, né? Eles acabam o motim, mas aí muitos são presos, né? Outros são enviados lá para o Centro-Oeste para construir lá a ferrovia Madeira-Mamoré, muitos são fuzilados, né? E outros vão morrer também nesses castigos aí que foram impostos para eles, certo? Então, isso aí foi uma revolta de cunho social, onde os soldados eles tentaram, né, ter igualdade em relação aos benefícios que as outras patentes tinham. Mesmo se eles errassem, eles não levavam chibatadas, né? E eles não viam isso com bons olhos, né, de estar levando chicotada. Teve um que levou mais de 200 chicotadas e não teve nem direito ao auxílio à saúde, né? Ou seja, de tratamento de suas feridas. Isso aí foi revoltando ainda mais os soldados. Outra revolta que a gente trabalhou foi a do contestado, né? Então vejam aí que essas revoltas, né, elas vão se entrelaçando, né, e a gente vai percebendo aí que são todas de cunho popular. E a revolta do contestado ela aconteceu da seguinte forma. O contestado aconteceu lá na região sul do Brasil, precisamente nos estados de Paraná e Santa Catarina, né? Era uma faixa onde se tinha uma grande floresta, e essa floresta era muito importante em relação à madeira. Então veio um indivíduo lá dos Estados Unidos, né, comprou uma parte dessas terras ao governo,
Só que nessas terras tinham muitas pessoas pobres. Então ele começou a desapropriar essa população pobre, com o intuito de dizer que ia passar uma ferrovia ali, certo? Então vai surgir aí um líder messiânico religioso, onde ele vai aglutinar essa população, e aí a gente vai ter uma revolta armada, né, contra os governos locais. Isso aí, essa região também era uma região de disputa entre a Argentina, o Uruguai, né, e aí a gente vai ter aí uma série de problemas elencados aí, no qual vai se fazer necessário a força do governo federal para poder se acabar esse motim. Então vejam aí que a religião ela começa a se misturar com causas sociais, e aí as pessoas começam, né, a seguir aquele líder religioso, e a gente vai ter aí uma série de problemas relacionados à luta pelos direitos à terra, né? Então vai ser as primeiras pessoas, né, que vão que a gente pode dizer assim que ela vai ter um caráter mais religioso, né, e também de contexto de exclusão social, certo? E por último a gente falou sobre me deu um branco agora, mas daqui a pouco eu lembro. Por último a gente falou sobre a Guerra de Canudos, certo? Então a Guerra de Canudos, ela, né, vai fechar esse ciclo de revoltas aí da República Velha, onde a gente vai ter todas essas revoltas aí de cunho popular, certo? Então a gente vai ter aí a revolta de Canudos. Canudos vai ser uma cidade que vai ser fundada lá no sertão da Bahia, certo? Também é uma revolta de cunho também de classe social e também misturado à religiosidade. Então, quem é o líder revolucionário dessa guerra? Vai ser o Antônio Conselheiro, certo? Então, ele era um peregrino que ele vagava, ele nasceu em, se eu não me engano, foi em Sobral, no Ceará, e depois de uma desilusão amorosa que ele teve, onde sua noiva o deixou por um soldado do exército, né, ele começou a vagar pelo sertão nordestino até chegar lá no sertão da Bahia. E aí muitos acreditavam que ele era um Messias mandado por Deus para que pudesse livrar a população mais pobre das injustiças sociais. Então ele era uma pessoa inteligentíssima, que tinha um poder de persuasão e convencimento muito grande da população, e ele começou a ganhar adeptos para a sua crença, né? Porque ele dizia que a república que estava sendo instalada, né, no Brasil estava errado, porque a república era a favor do casamento civil, e ele era uma pessoa muito religiosa, então ele era contra, né, o casamento civil. Para ele o casamento da igreja só bastava, não só o casamento não precisava, aliás, do casamento civil. Então ele era visto como uma ameaça pelos governantes, né? Até porque cada vez mais o povoado de Canudos ia crescendo, e isso aí ia criando insatisfação, principalmente do governante lá da Bahia. Por quê? Porque nessa época a gente tinha uma chamada voto de cabresto, né? A população ela não tinha um esclarecimento, então o coronel dizia: você vai ter que votar em fulano. E as pessoas iam lá e votavam, e a gente chamava isso aí de voto de cabresto, né? Porque ela não tinha direito a se expressar, e aí isso aí vai gerar esse tipo de problema para essas pessoas que eram chamadas de coronéis. E aí começa a gerar insatisfação também do governo da Bahia, porque o povoado ele cada vez mais vai ganhando adeptos, né? E aumentando, e aumentando, e aumentando. Isso aí era um problema para os governantes locais. Então, o que foi que o governo fez? Tentou a primeira vez, não conseguiu acabar com o povoado. Tentou a segunda, na terceira, né, eles cercaram o povoado, não entrava nem saía ninguém. E aí, por essa tática de guerrilha, as pessoas começaram a morrer de fome,
né? E depois eles, quando a população estava bastante enfraquecida lá do povoado de Canudos, eles entraram, né, e começaram a carnificina, matando mulheres e crianças, certo? Então, poucos sobreviveram, né, a essa carnificina. Eu diria que quase 99,9% da população de Canudos ela foi exterminada, né? O conselheiro também ele foi exterminado. E aí, né, foi essa aí um método que o governo achou para acabar com essa guerra, né, que foi matando todo mundo, né? Não havia diálogo na época, né? Então vejam aí que no início da República as coisas eram bem difíceis, né? Todas essas revoltas que a gente falou tiveram mortes, por parte do governo, né? Mandar matar, né? Ou seja, eu até falei nas aulas anteriores, quando a população ela se revolta, né? Isso aí é ruim para qualquer tipo de governo, porque ela vai incomodar bastante, né, esses poderosos que estão aí, com os privilégios, e a população, né, cada vez mais sacrificada, né, cada vez mais explorada por esses tipos de pessoas. E se a gente for fazer um paralelo desse tempo lá do início da República até os dias atuais, né, mudou-se muita coisa, mas a gente vai ver que muita coisa é bastante parecida lá com o início da República, né? A gente ainda está cheio de problemas sociais, ainda em nosso país, cheio de problemas por falta de moradia. Quando a população ela se reúne, começa a causar incômodo, né, nesse povo, né? Então a gente viu aí há anos atrás aí, na época que teve a Copa no Brasil, né, em 2013, muita gente saindo na rua reclamando, né? Eu lembro que na época ninguém sabia ao certo o que é que o povo estava fazendo na rua para reclamar, mas o povo estava satisfeito, né, com o governo, né? Tanto que tiraram a presidenta na época, que era a Dilma Rousseff, e aí não tiraram em 2013, mas tiraram mais para frente. E aí a gente vai ter aí, né, a insatisfação popular, né, sempre vai ter por trás alguém, né, que vai estar tentando colocar ideias na cabeça da população. Então, por isso que é importante, né, a gente saber entender o contexto atual que a gente está vivendo, né, e procurar, né, um meio termo, né, para saber, será que isso é bom, será que isso é ruim, né? Mas o ideal é sempre a população, né, buscar pelos seus direitos, até porque a gente tem uma Constituição que ela foi promulgada em 1988. O que é a Constituição? É a lei máxima do Brasil. É onde ela vai dizer todos os direitos e deveres do cidadão brasileiro. Está lá garantido na Constituição, por exemplo, que todos temos direito à educação, né? Ou seja, a escola, né, que vocês frequentam, que é uma escola pública, ela é garantida justamente por essa Constituição, certo? Imagine se não garantisse, né? Se tivéssemos que pagar por educação, quantas pessoas não estariam fora da escola? Então a Constituição ela vai ter lá todos os direitos e deveres de todos os cidadãos, né? Só que muita gente não sabe, né? Então a gente tem tanto direito lá na Constituição e não é cumprido. Mas por que não é cumprido? Porque geralmente a população não sabe, aí fica lá só na lei, e quando a população sabe vai lá cobrar, aí é que aí a história ela muda de figura, né? Mas é isso, né, do que a gente viu em relação à República Velha. Então a gente vai encerrar esse assunto de República Velha e a gente já vai entrar agora, na próxima semana, a gente vai entrar com as guerras que assolaram o mundo, né? A gente vai começar com a Primeira Guerra Mundial e depois a gente vai para a Segunda Guerra, certo? Então vejam só, na atividade de hoje, certo? Vocês vão me fazer um resumo de todas essas revoltas da República Velha, ok? Tudo que vocês entenderam, certo? Não é para copiar o que eu falei não, gente. Vocês vão copiar tudo o que vocês entenderam, né? Por que essas revoltas aconteceram lá no início da República, certo? Aí você vai tentar, né, me dizer o porquê, né? Eu acho que as revoltas aconteciam por isso, por isso, por isso, certo? Quem prestou atenção no vídeo vai saber responder aí tranquilamente, certo? Mínimo 5 linhas, no máximo
7 linhas, certo? Até para eu poder entender e ler aí os comentários. Terminando a atividade, envie a fotinha lá com o nome e a turma para que eu possa colocar a presença. Estarei aguardando a atividade até às 20 horas de hoje, certo? Quando for à noite eu já coloco a lista de frequência de quem já enviou a atividade. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, podem perguntar aí no meu WhatsApp pessoal. Fique com Deus e até a próxima.